Você já ouviu falar da história bíblica que começa com uma criança correndo pelos corredores de um palácio, mas termina com essa mesma criança escondida em uma vila esquecida, acreditando ser um fardo para o mundo? Esta é a trajetória surpreendente de Mefibosete, uma história marcada por dor que ele não causou, perdas que ele não escolheu e uma graça que o alcançou quando ele menos esperava. Essa não é apenas a lembrança de um príncipe que caiu. É o relato de alguém que carregou uma marca que não veio de suas decisões, mas de uma fuga desesperada em meio ao caos. Uma queda que mudou seu destino. Uma vida que parecia condenada ao silêncio. Até que a promessa de décadas atrás bateu à sua porta. A história começa antes da tragédia. Começa com um nome que carregava peso, honra e expectativa. Mefibosete nasceu em uma linhagem real envolta em alianças, pactos e guerras invisíveis. Antes da queda, antes da fuga, antes da dor, havia luz, segurança e futuro. Naquele tempo, o palácio de Gibeá vivia suas manhãs comuns. O sol atravessando janelas altas, guardas marchando, servos arrumando a mesa real. O aroma de especiarias se misturava ao som de passos apressados. Mas por trás do brilho dourado das paredes, rumores preocupantes já ecoavam nos corredores. Apesar da aparência de estabilidade, o reino de Saul tremia por dentro. Generais se reuniam em segredo. Mensageiros chegavam constantemente trazendo notícias tensas. Enquanto isso, no meio do salão principal, uma criança corria rindo, alheia ao cenário de guerra que se aproximava. Mefibosete, ainda pequeno, brincava com pedaços de pano que imaginava ser espadas e capas. Para ele, cada coluna parecia uma fortaleza, cada escada, um castelo. O palácio era seu parque. Ele ainda não sabia que carregava o peso de gerações. Neto do primeiro rei de Israel, filho de um dos guerreiros mais nobres da história. Seu pai, Jonatas, era respeitado não apenas como príncipe, mas como amigo fiel de Davi. A amizade deles era selada por lealdade, coragem e um pacto que superava a ambição política. Jonatas sabia que Davi era escolhido por Deus e nunca viu isso como ameaça, mas como honra. Enquanto os reinos viviam sob ameaça constante dos filisteus e tensões internas abalavam Israel, Mefibosete seguia vivendo sua infância inocente. Suas pequenas mãos seguravam um cajado de madeira, imitando batalhas imaginárias, enquanto seu futuro, sem que ele soubesse, mudava rapidamente. No campo de batalha, Saul enfrentava seus últimos momentos. Jonatas, ao lado do pai, lutava com honra, mas o destino estava decidido. A linhagem real estava prestes a ser desfeita. Não por política, mas por algo muito maior. A vontade divina de levantar um novo trono. Enquanto a guerra avançava, o palácio parecia respirar tensão. Servos corriam apressados. O cheiro de óleo e ferro invadia o ar. A poeira levantava no horizonte. Nenhum mensageiro ousava dar notícias completas. Algo silencioso e incômodo pairava sobre Gibeá. Até que os portões se abriram com um estrondo. Um homem entrou cambaleando, com roupas rasgadas e poeira colada ao rosto. O sangue em sua túnica não era só dele. Ele havia atravessado o campo de batalha para entregar a notícia que ninguém queria ouvir. Com voz trêmula, ele encarou os guardas e anunciou: Saul está morto, Jonatas também. As palavras ecoaram pelos salões como um trovão. Era como se o tempo tivesse congelado. A notícia rasgou o coração do palácio. A segurança de Mefibosete havia acabado. A babá de Mefibosete ouviu o grito. O pano que usava para limpar o rosto do menino caiu de suas mãos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela sabia o que aquilo significava. A tradição dos reinos vizinhos era clara. Quando uma nova casa assumia o trono, a antiga linhagem raramente sobrevivia. O trono estava vazio, e com isso, o menino de 5 anos se tornara alvo.
Em pânico, a babá o pegou nos braços e correu pelos corredores. A pressa, a poeira, o grito de guardas, o desespero, tudo se misturava. Então, veio o momento que mudaria sua vida para sempre. Na corrida desesperada para fugir, a mulher tropeçou. O corpo pequeno do menino caiu com violência. Aquela queda marcaria toda a sua história. Seus pés ficaram inutilizados. O príncipe que corria imaginando batalhas agora mal podia ficar de pé. A vida dele havia mudado em um único instante. A babá, apavorada, tentou levantar o menino, mas percebeu que algo estava errado. Ele chorava de dor, incapaz de apoiar os pés. Não havia tempo para pensar. O palácio já não era seguro, e cada passo ecoava como aviso de que a antiga casa real seria perseguida. Ela o envolveu em um pano, o segurou firme e continuou fugindo sem olhar para trás. Assim começou a longa jornada, que levaria o pequeno Mefibosete para longe de tudo o que conhecia, do trono para o anonimato, da realeza para o esconderijo, da vida de príncipe para o silêncio de alguém que carregava nos pés a marca de uma tragédia que não escolheu. Seu nome, antes símbolo de honra, se tornou sinônimo de perigo. Foram anos vivendo escondido. O menino cresceu ouvindo sussurros do passado, histórias sobre seu pai, Jonatas, e sobre o pacto de lealdade feito com Davi. Mas essas lembranças pareciam distantes demais para alguém que agora vivia em Lo-debar, uma região árida, esquecida, longe das rotas reais. Um lugar onde ninguém procuraria um antigo herdeiro. Lo-debar não era apenas pobre, era símbolo de abandono. Ali viviam os que não tinham mais para onde ir. Aquele não era o destino planejado para um descendente real, mas era o único lugar onde Mefibosete poderia permanecer vivo. Ele foi acolhido na casa de Maquir, que o tratou com dignidade, apesar da humildade do lugar. Mesmo assim, o antigo príncipe carregava uma ferida que ia além dos pés aleijados. O peso da vergonha, a sensação de ser um fardo, a certeza de que não havia nada nele digno de ser lembrado. Ele acreditava ser apenas um sobrevivente da queda de sua casa, alguém esquecido pela história, mas ele não sabia que o passado estava prestes a alcançá-lo. Enquanto Mefibosete tentava viver longe dos olhos do mundo, algo acontecia em Jerusalém. Davi, agora rei, consolidava seu governo e cumpria promessas antigas. Em meio às vitórias e responsabilidades, ele lembrou do pacto feito com seu amigo Jonatas. Um pacto que atravessava anos, sangue e guerras. Jamais deixarei de mostrar bondade à tua casa. Movido por essa lembrança, Davi convocou Ziba, antigo servo de Saul. A pergunta do rei ecoou pelo palácio recém-construído. Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu lhe mostre bondade por amor a Jonatas? A resposta caiu como surpresa. Há ainda um, o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O coração de Davi acelerou. Jonatas tinha um filho vivo, um herdeiro, um sobrevivente. O rei não hesitou, ordenou que o trouxessem imediatamente, mas do outro lado, em Lo-debar, a notícia causou medo. Quando os soldados do rei apareceram, Mefibosete pensou que aquele era o fim. Ele não imaginava que estava prestes a ser honrado. Os passos dos soldados ecoaram na pequena casa. O príncipe esquecido foi colocado sobre uma mula real, enquanto sua mente girava em ansiedade. Ele não sabia se seria julgado, punido ou humilhado. Afinal, quem ele era diante do novo rei? Um inimigo? Um peso do passado? Um risco político? Essas perguntas o acompanharam até Jerusalém. Ao entrar no palácio, Mefibosete se lançou ao chão tremendo. Quem sou eu para que o rei volte os olhos para um cão morto como eu? Disse ele, com a alma marcada pela dor. Mas Davi não viu um rival. Viu o filho de seu melhor amigo, o menino que corria pelo palácio anos antes, a memória viva de um pacto inquebrável. Com voz firme e cheia de compaixão, Davi disse: Não temas,
Essas duas palavras desarmaram décadas de medo. O rei o levantou e anunciou que todas as terras de Saul seriam devolvidas a ele. Mais ainda, Mefibosete teria lugar à mesa real, como um dos filhos do rei. Aquilo ultrapassava a justiça. Era graça. O príncipe, que se considerava inútil, agora se sentava ao lado de generais, príncipes e autoridades. Suas pernas feridas eram escondidas debaixo da mesa, onde ninguém o via como defeituoso. Ele passou a comer como filho do rei, vivendo aquilo que jamais imaginou recuperar. Davi restaurou não apenas sua posição, mas sua identidade. Mefibosete nunca foi lembrado por suas habilidades, força ou aparência. Ele é lembrado porque a bondade de Deus alcança justamente quem não espera nada. Sua história é a prova de que promessas divinas não caducam. O pacto feito entre Davi e Jonatas atravessou a guerra, o tempo e até a queda de uma família inteira para se cumprir. A vida daquele menino aleijado não terminou em Lodebar. Sua história não foi definida pela queda, mas pela graça. Ele é o retrato de que Deus não esquece nomes que o mundo descarta, de que existe honra reservada até para aqueles que se veem quebrados, de que a mesa do rei sempre terá um lugar para quem ele chama. A história oculta de Mefibosete nos lembra que ninguém está longe demais para ser encontrado pela misericórdia, que o passado não define o futuro e que promessas divinas nunca morrem. Se histórias como essa te tocam, te despertam e te fazem enxergar a Bíblia de um jeito vivo e profundo, inscreva-se no canal agora e acompanhe as próximas narrativas incríveis.